Então, seguimos com a programação do seminário. Vamos agora de conselhos de direitos. Vou chamar a mediação da mesa, psicólogo Nasser Haidar Barbosa, psicólogo especialista em saúde mental e políticas sobre drogas, coordenador do Centro dos Direitos Humanos Maria da Graça Braz de Joinville, servidor público defensor do SUS, professor universitário e conselheiro titular do Conselho Estadual de Direitos Humanos de Santa Catarina. Para compor a mesa, então, chamo Erli Aparecida Camargo. Já lemos o currículo da Erli no início da atividade. Bom, boa tarde a todas, todos, todes. Eu vou ser muitíssimo breve nessa função de mediador. Vou fazer o papel do mediador preguiçoso, não por falta de possibilidade ou de vontade de falar coisas, mas justamente porque venho me incomodando, assim como vocês, com algo que a gente ainda peca, né? Que é a falta de representatividade nesses espaços, e acho que a gente já estourou nossa cota de homens brancos. Então, eu vou contribuir, abrindo mão de fazer qualquer tipo de fala mais profunda aqui, para que realmente sobre tempo para, no final, a gente poder ouvir mais pessoas. E aí, dito isso, eu vou passar direto a palavra para a companheira Erli, nossa presidenta do Conselho Estadual de Direitos Humanos, que tem muito para contribuir nessa jornada aí em relação à representatividade social. Obrigada, Nasser. Boa tarde a todas as pessoas que aqui estão e que na manhã não estiveram, e que, quando eu estive aqui com as mulheres indígenas, também ainda não estavam. E aos demais, boas-vindas à nossa tarde. Eu gostaria, Nasser, de começar dizendo das pautas que nos preocupam nesse momento, baseando-me no princípio de que todos aqui e todas têm noção do que seja um conselho de direitos. Não se trata desse espaço conceituar conselhos, dizer constitucionalmente qual é a tipificação, digamos assim, na Constituição, mas de dizer, sobretudo, qual é a atribuição no contexto das políticas públicas, da defesa, das garantias, das resoluções e tudo mais que estão permeando o fazer dos conselhos. Então, vou me basear nisso porque o tempo nos obriga, né, a fazer um enxugamento dessa fala para a gente poder remeter para o futuro um possível aprofundamento e um possível compromisso em estarmos assumindo as pautas que são próprias dos conselhos e que nos preocupam. Por que eu quero partir desse princípio? Porque nós sabemos todos que, a partir do momento que lá em 88 e dali para frente, notadamente em 93, que já começou a ser feita a modificação, por assim dizer, da Constituição Estadual, da Constituição Federal, nós fomos para os estados construir as constituições estaduais. E nós fomos, na sequência, para os municípios constituir as leis orgânicas municipais. E essa cadeia, então, que percorremos de legislação em legislação, de ação em ação, de resistência em resistência, nos conduziu, a muitos de nós, a conselhos diferentes dentro dos nossos espaços de interesse. E, no nosso caso, direitos humanos, né, não podia ser diferente. Até porque, lá muito atrás, de 2014, 15 anos para trás, em Santa Catarina teve uma tentativa de criação do Conselho. E aí, na sequência, ficaram 15 anos, nós ficamos, na verdade, num limbo, né, porque teve uma reivindicação por uma ADIM, de que era uma lei que não poderia partir do Legislativo. E aí nós fizemos todo um processo novamente, com a ajuda de uma comissão especial aqui da LESC,
de legislação participativa, que à época estava sob a presidência da deputada Ângela Albino e também contava com a presença do deputado Padre Pedro, aqui presente nesse momento, né? Que construímos, então, todo um processo de criação do Conselho, partindo do princípio que precisávamos fazer uma legislação participativa. Evidentemente, fizemos 2 audiências públicas, uma aqui e outra em Lages, descentralizando esse debate e fazendo, então, acontecer a consolidação da lei. Dito isso, nós fomos, então, para a criação do Conselho, evidentemente, e chamamos o primeiro fórum a partir da atuação do Movimento de Direitos Humanos, que elegeu, então, o primeiro grupo de conselheiros e conselheiras da sociedade civil. Aí eu vou mais além e digo o seguinte, que dali para cá, nós não ficamos um momento parados, nem um momento, com tudo aquilo que temos o dever e o direito de trazer para a mesa e discutir no âmbito geral dos direitos humanos, notadamente por uma questão lógica, né? Os direitos que estão no artigo 6º da Constituição, que são os direitos sociais, né? Ou genericamente chamados direitos sociais. Sem descuidar, evidentemente, também de nos preocuparmos com os direitos civis e políticos que estão presentes no artigo 5º, né? Que é o artigo mais comprido, talvez, da Constituição. Então, eu concluo essa parte assim, do contexto, para ir adiante e dizer que hoje, por exemplo, no Conselho, que já está no seu 4º mandato, né? Seu 4º mandato, tivemos o primeiro mandato, onde a presidência ficou com o governo da época, né? Tivemos o segundo mandato, que foi a presidência da aqui presente nossa companheira Cíntia, representando ainda a sociedade civil. E de lá para cá, então, tivemos também o Fabrício Gestalt, que foi presidente, colocada de uma maneira muito retumbante, muito retumbante, ou seja, ela é colocada de maneira forte, de maneira firme e necessária. Então, não posso deixar simplesmente esse assunto de lado e passar para outro, porque, afinal de contas, direitos humanos é um tema que trata de outro tema. Não. Nós nos preocupamos, então, com todos os temas. Essa é a segunda ideia que eu quero levantar aqui. O Conselho de Direitos Humanos, ele é um conselho diferenciado, porque ele se dá o direito de passar por todos os demais conselhos e tem a obrigação de dialogar com todos os demais conselhos. Sejam eles da assistência social, dessa secretaria atual, que é a SAS, sejam eles relativos à Secretaria da Educação, da Saúde, da Cultura, que é uma outra secretaria que trata desse tema, seja da Indústria e Comércio, que está lá, por exemplo, o Conselho de Economia Solidária e Artesanato. Então, não tem como, né, eu simplesmente me isolar como Conselho Estadual de Direitos Humanos e tratar do tema direitos humanos, aqueles que vão chegando e tal, aqueles que, de repente, alguém traz. Não, nós precisamos e temos feito esse esforço, né, para trabalhar todos os temas que nos chegam, e, inclusive, aqueles que, pela busca ativa, a gente acaba encontrando aí em algum lugar e que ele vem parar, assim, na nossa mesa para a gente dialogar. Esse é o terceiro ponto. O 4º ponto é relativo a esse diálogo necessário, que daí eu entro um pouco na questão, por exemplo, da Carta da Transversalidade, que foi assinada há 30 anos atrás, e que está no radar daquilo que a gente persegue como princípio. Qual seja? O princípio do diálogo, o princípio de não deixar nenhum tema para trás, porque ele faz parte daquilo que de manhã o Marcelo Scherer colocou aqui para nós, que vocês devem ter lembrado que estava aqui, que ele colocou da interdependência dos direitos humanos. Então, essa questão da interdependência, ela está nessa nossa preocupação, por quê? Porque a gente não concebe direitos humanos separados uns dos outros. Quando nós falamos de direitos humanos, nós falamos de todos os direitos, para todas as pessoas. Não importa a etnia, não importa a classe social, mas prioritariamente, porque isso aí seria uma incoerência tremenda se não fosse, prioritariamente aquelas camadas que dependem de uma ação positiva do Estado.
Então, esse é o ponto, né, de partida para qualquer luta por direitos humanos, seja da mulher, vendo aqui a nossa presidenta aqui na frente, a Rosaura, seja da segurança alimentar, vendo a Rita, que estava agora aqui, seja a questão dos povos indígenas, Sandra, e assim por diante. Então, nós estamos, digamos assim, em todas as paradas dessa linha de trem, né, que nos leva em algum lugar. Nós queremos que seja uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, com mais equidade, com mais solidariedade, em todas as estações dessa linha de trem, cujo vagão é o dos direitos humanos, puxando, que a gente tem esse dever, né, esse dever moral, esse dever legal. E o quinto ponto que eu trago também para a nossa mesa aqui de diálogo é no seguinte sentido. Bem, se eu tenho essa compreensão contextualizada, transversalizada, interdisciplinar, transdisciplinar e tudo quanto é outro, digamos, modo de entender a necessidade de a gente juntar forças, então eu tenho que obrigatoriamente partindo para a prática, visualizar minimamente o que seria uma estratégia de trabalho que nos colocasse frente a frente com os demais segmentos que não estão diretamente ligados naquele ponto que a gente está, mas que, de alguma maneira, se comunica, para a gente poder, evidentemente, criar condições, através do diálogo, de, por exemplo, publicarmos uma resolução em conjunto, fazermos uma ação pública em conjunto, tratarmos de temas que seriam muito áridos, muito insípidos, muito ácidos, muito não sei o quê, né, que o pessoal vai falando por aí, no sentido de dizer, bem, se esse diálogo é necessário entre os conselhos, porque os direitos não são e não estão separados uns dos outros, nós necessitamos, evidentemente, e aí seria um sexto ponto para levantar, de nós, uma hora vai ter que acontecer, principalmente isso com relação à sociedade civil, de parar e dizer, gente, de discurso, o inferno está cheio. Nós precisamos criar condições de, juntos, como conselho, né, como conselhos, dentro das nossas especificidades, fazer um planejamento estratégico de trabalho. E aí vem um grande desafio que eu coloco, mas um grande desafio mesmo, né? Que é, por exemplo, quando eu falo lá, converso lá na base, lá atrás, do Morro do José Boatê, com os indígenas, onde está presente o Ministério Público Federal, a Prefeitura, ausente, dentro da Câmara de Vereadores, não tinha nenhum vereador, ninguém, estava lá, a SAS, o Conselho de Direitos Humanos, o Conselho da Criança e Adolescente, o Conselho de Segurança Alimentar, a Rita chegou aqui agora, ela não estava, mas estava bem representada, e nós estávamos lá discutindo o tema, o CEDIM também, porque eu estava lá, disse que eu era do CEDIM também, né? No momento que o governo do Estado está com um problema sério de fazer, sim, a sua parte, e aqui foi dito muito bem anteriormente. O governo federal também tem problema, sim, porque está lá presente o nome dele numa ação de 2014, e que tem coisa que depende da ação do governo do Estado, do governo do município, da Defesa Civil, de não sei mais quem, não sei mais quem, não sei mais quem, para que aconteça, então, uma resolutividade na situação. Eu só estou dando esse exemplo, porque ele está aqui bem presente, porque agora, há pouco, né, nós tratamos desse tema. Então, essa preocupação do nosso Conselho, nesse momento, e vou citar aqui, CONSEA, CONJUVE, CEDIM, e também o Conselho dos Povos Indígenas, que ficou quase um ano parado, porque não tinha quórum, porque os próprios indígenas lá representados disseram o seguinte, nós estamos desanimados de tanto ouvir as pessoas falarem e não tem solução. E como é que eu vou continuar indo num conselho que nem passagem me paga para ir participar de uma reunião? Isso é muito sério, gente, e ele se espraia para os demais conselhos. Enquanto que
também, sim, existe no estado de Santa Catarina. Eu não saberia dizer aqui, Padre Pedro, quais são os conselhos, mas tem conselho que recebe, o conselheiro que recebe um tal de jeton. Já ouviram falar desse tal jeton? Diz-se que é um pagamento para ser conselheiro. E eu só fiquei sabendo isso porque o nosso atual prefeito de Lages era um conselheiro desse, não sei qual conselho. Eu quero até que o Padre Pedro, se não souber, Padre Pedro, faça um pedido de informação. Porque nós queremos saber quais são os conselheiros que nesse estado recebem um tal de jeton, enquanto que os conselheiros de direitos, tanto da SAS quanto da SICOS, só recebem R$120, quando recebe, porque se tiver a conta não no Banco do Brasil, recebe menos de diária para vir na reunião. Tá? E se passar de uma noite para outra, piorou ainda, porque daí não tem nem como, se não tiver um colega para fazer um acolhimento solidário, acaba não tendo condições, vai ter que dormir lá na rodoviária. E se vocês me perguntarem se isso já me aconteceu, já. Tá certo? Então, termino, porque a Cintia não sinalizou ainda, mas a gente já está, a gente já está indo para o fim, então eu quero ser rigorosa, porque foi esse o nosso trato, né, Nasser? Nós chegamos aqui com o trato que nós vamos cumprir o horário, para não ficar aquele negócio de já termino, não quer terminar nunca. Queremos terminar porque nós sabemos que a eficácia e a eficiência do nosso trabalho, ele também passa por isso. Né? Então, eu quero terminar dizendo o seguinte, gente, que o que a gente lança como pressuposto de trabalho de um conselho é uma coisa muito simples. A gente quer coisa simples, a gente não quer grandes coisas. A gente quer coisa muito simples, que é condições para que os conselhos funcionem, que tenha uma secretaria executiva operativa. Nós temos, ainda bem que nesse momento nós temos, a secretária executiva é uma pessoa eficiente, eficaz, ela está atenta o tempo inteiro, e eu acho que isso acontece também com relação ao CONSEG, com relação ao CEDIM, né? De estarmos com pessoas que realmente sabem o que estão fazendo. Nós queremos que aqueles conselhos que não têm ainda fundo, que venham a ter o seu fundo próprio, sim, porque, de repente, se tiver que fazer como é que chama? Uma transferência de recursos públicos fundo a fundo, nós vamos ter, sim, condições de fazer trabalhos ainda mais, porque se nós já fazemos chover, né, gente, sem dinheiro, você imagina o que nós faríamos com dinheiro. E, por último, dizer que é urgente, necessário a gente aprofundar o assunto com relação ao Fórum de Conselhos Estaduais, e assim quem tem nos municípios também, nesse mesmo sentido, para que a gente possa planejar ações estratégicas e a gente pare, ao menos, não sei em que século, mas um dia, a gente pare de só trabalhar em cima da reação, depois que o problema já aconteceu. Porque depois que o problema já aconteceu, gente, lamento, sinto muito, mas já foi. Um minuto, companheira. Eu termino em um minuto, porque eu já fui esse meio, né? Então, lembrando para nós que essa hipótese que nós temos hoje, que está mais do que translúcida, de que nós estamos, sim, num momento de aprofundamento das diferenças, da polarização, não sei mais o que falam aí, nem vou entrar nesse mérito, mas que a gente tem que ser cirúrgico na hora de fazer as ações. Que chega de discurso. Porque se você é presença, tem que ser presença aqui, ali e acolá. E não pode ser simplesmente porque, agora é conveniente, eu estou lá, saio na foto. Tem gente que só vai para foto, gente, pelo amor de Deus. Isso é inconcebível. Agora, podemos ter um grupo pequeno? Podemos. Mas que esse grupo seja firme, seja coeso, saiba onde quer chegar. E depois nós vamos, evidentemente, fortalecendo também, porque tem muita coisa ainda para ser feita, gente. O mundo está cheio de problemas. Para todos os lados que eu olho, eu vejo problema. Muitos têm solução fácil, outros nem tanto. Mas depende de nós. E vamos parar com o discurso? Discurso farrapado, de preferência? Vamos parar com eles? E vamos tratar de sentar, marcar uma data e fazer um planejamento estratégico de como nós vamos conduzir essa sociedade civil que está fragilizada de cabo a rabo. Obrigada.